tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio de sistemas numéricos. Iremos falar um pouquinho sobre essa questão dos números, números ordinais, cardenais, outros qualquer números aí, para a gente criar um pouco dos nossos sistemas numéricos. Se assustou por causa dos gatilhos quando na época que você era ruim de matemática? Ou trouxe uma nostalgia gostosa por ser boa em matemática? Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Em um episódio antigo eu falei um pouquinho sobre o misticismo dos números, os valores simbólicos do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, 11 e vários outros simbolismos relacionados ao número, seja com misticismo, esoterismo ou alguma outra questão do subconsciente, cabala, etc e tal. Mas nesse episódio nós iremos falar sobre os números mesmo, os sistemas numéricos, o valor de 1, de 2, de 3 e diversos outros questões. Vou falar um pouquinho também sobre alguns pontos de conceitos, mas não vou adentrar muito a nível conceitual ou interpretativo dos números, das condições sociológicas dos números, porque ficaria um pouco muito complexo, beleza? Nesse episódio vai ser uma coisa um pouco mais simples, iremos falar sobre sistema decimal, sistema hexagonal, sistema binário, vigesimal, algumas caracterizações e alguns outros pontos importantes para quando você for criar o seu sistema numérico você ter aí algumas coisas diferentes e de peculiaridades e curiosidades para fazer o seu sistema numérico, beleza? Então eu vou separar esse vídeo em 5 partes. A primeira parte fala um pouco sobre a introdução do número, o que é um numeral e alguns pontos importantes das suas caracterizações. Na segunda parte, ele falar sobre os sistemas numéricos, o sistema binário, o sistema vigesimal, o sistema decimal e algumas outras características importantes. Na terceira parte, vai falar um pouco sobre as características dos sistemas, representando um pouco de cada um sobre a sua representação, encontrada nos diversos países diferentes. Na nossa quarta parte, eu vou fazer um passo a passo com vocês de como eu monto meu sistema numérico e algumas coisas interessantes. E na quinta parte, sobre alguns detalhamentos e algumas informações mais específicas, caso você queira deixar o seu sistema um pouco mais complexo dentro das suas criações fantásticas, beleza? Então, bora lá! E o que é o número? O número é um conceito matemático para a representação da medida, ordem ou quantidade. Os números podem ser quantitativos ou ordinais. Quanto à primeira categoria, nós temos os famosos 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda categoria, nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, quando a gente fala sobre os números, sobre o numeral, uma coisa importante é você entender dois fatores primários. O primeiro ponto seria a caracterização do seu sistema numérico. Você vai colocar realmente um número, um caractere para cada um dos números. Você pretende fazer associação de caracteres. A gente vai ver especificamente quando for ver os tipos de sistemas numéricos, por exemplo, decimal, que vai de 0 a 9, né, são 10 caracteres, ou vigesimal, que vai do 1 ao 20, né, 20 caracteres, ou, por exemplo, o próprio sistema binário, que é ou é 0 ou é 1. Então, você tem que pensar sobre a questão de existe algum número que caracteriza, algum símbolo que caracteriza e todas essas questões. E um outro ponto importante, quando você for categorizar os seus números, seria se eles são escritos dessa forma ou se é simplesmente por extenso, é uma palavra. Como, por exemplo, 1, 2, 100. Dependendo do período histórico, dependendo da região do mundo, existia sim esses glifos numéricos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Mas existia também essa questão de nomes. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então o primeiro ponto e mais importante quando você for montar o seu sistema numérico, obviamente eu vou detalhar isso mais no nosso passo a passo, seria entender essa questão principalmente de números, glifos ou nomes para esses números. E obviamente também você entender a questão de alguns conceitos importantes, como os conceitos fracionários, conceitos de conjuntos, conceitos de pluralidade e conceitos mais relacionados a esses pontos de, por exemplo, de ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem ou outros pequenos conceitos. Obviamente entender os princípios básicos de logaritmo, potência, integral, soma, multiplicação, isso não entra necessariamente nos nossos sistemas numéricos. Obviamente, quando a gente fala sobre alguns sistemas, por exemplo, o vigesimal, que existe algumas contas que são feitas, aí sim, beleza. Mas se você monta basicamente um sistema numérico, você precisa primeiramente entender sobre as caracterizações dos seus números e por isso essas constituições.
Quando a gente fala sobre esses níveis de constituição numérica, depende um pouco da questão social, cultural, até mesmo outros fatores de conhecimentos filosóficos, porém a gente vai adentrar um pouco mais para frente nesse vídeo, beleza? Então quando a gente fala sobre essa questão de números e nominais, você precisa entender se você vai existir, primeiramente, uma caracterização de um glifo e um número, ou se são palavras relacionadas, e obviamente se existe que tipo de contagem você pode fazer. Mas agora então vamos para os nossos sistemas numéricos, começando com um bem moderno que está acontecendo recentemente, desde o advento da informática, internet e as codificações dos computadores, que é o sistema numérico binário. E o que seria então o sistema numérico binário? O sistema binário, ou de base 2, é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com a base de dois números, ou seja, 0 e 1. Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que seu sistema de numeração natural é o sistema binário. Com efeito, num sistema simples como este, é possível simplificar o cálculo com o auxílio da lógica booleana. A computação chama-se de dígito 0 ou dígito 1 de bit, que também vem do inglês binary digit. Um agrupamento de 8 bits representa um byte binary term, ou agrupamento de 4 bits, e é assim chamado de nibble. Então, basicamente, se você decide fazer um sistema de contagem, um sistema numérico binário, sendo de 0 ou de 1, é um pouco complicado caso você queira fazer um sistema como esse, porém é possível sim, tanto que existem alguns codificadores que transformam um sistema binário em sistema decimal, um sistema binário em um sistema, por exemplo, de letras, onde a quantidade de sequências e a ordem da sequência é considerada, então, um número binário. Por exemplo, se for considerar o código Morse, que é uma batida curta ou uma batida longa, pode ser considerado então assim um sistema binário, onde tem uma batida curta e uma batida longa. Então você pode utilizar esse sistema binário de 0, 1, ou ausência e presença como seu sistema numérico. E com isso ficaria muito interessante, por quê? Porque caso você possa fazer associações de presença ou não presença, ou um símbolo X e um símbolo Y para considerar a sequência de números, você pode utilizar o sistema numérico também para fazer algumas informações um tanto que codificadas ou alguns tipos de padrões diferentes. Como, por exemplo, você pode considerar que o seu sistema numérico ele é representado como uma música, onde dependendo da nota X e a nota Y corresponde a um número ou a presença e a ausência de um tom pudesse ser representado. Então, quando a gente fala sobre um sistema numérico binário, é interessante a gente pensar um pouquinho mais nessa questão não de 0 e 1, mas sim de presença ou não presença, ou de longo e curto. Basicamente seria a utilização de um elemento e a utilização de um outro elemento, e a associação desses dois elementos, dependendo da quantidade desse, ou da quantidade desse, ou a presença desse, ou a presença desse, a ausência desse, ou a ausência desse, seria então relacionado a esse sistema binário numérico. Você pode até utilizar dessa mesma proposta para a utilização da composição das suas letras, como eu falei que existe algumas transcrições, alguns códigos que fazem a transformação de binário para não binário, seja ele qualquer outro sistema diferente. Às vezes com cálculos, às vezes é simplesmente por associações de números. Então eu acho isso bem interessante, até você pode utilizar de diversas maneiras diferentes. Então, caso você tenha um sistema binário dentro do seu mundo fantástico, coloque aqui nos comentários um código de sistema binário dentro do seu mundo fantástico e depois fale pra gente o que significa essa frase e como você pensou nesse seu sistema. O próximo sistema é o sistema octal. Uma coisa interessante sobre todos esses sistemas é que o nome corresponde à quantidade de caracteres diferentes que existe dentro do seu sistema. No sistema binário, nós temos dois caracteres, binário, sendo 0, 1, presença, ausência, curto, longo. E no caso do sistema octal, nós temos um sistema com 8. Um sistema com 8 caracteres. E com isso a gente pode utilizar desta forma, utilizando esses princípios. Uma coisa interessante é que o sistema octal ele também é representado, principalmente na questão da programação também, novamente, utilizando como, por exemplo, os 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, onde são múltiplos de 8. Às vezes, sobre a questão da quantidade de pixel que pode ser utilizado, ou o tamanho da memória que pode ser utilizado. Mas então, o que seria então esse sistema octal?
Sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, utiliza 8 símbolos para a representação da quantidade. No Ocidente, existem símbolos que são os algarismos arábicos. O octal foi muito utilizado em informática como uma alternativa mais compacta ao binário na programação em linguagem da máquina. Hoje, o sistema hexadecimal é mais utilizado como alternativa ao binário. Esse sistema também é um sistema posicional e a posição dos seus algarismos determina a relação entre a vírgula decimal. Caso isso não ocorra, supõe-se implicitamente colocado à direita do número. A aritmética desse sistema é semelhante à do sistema decimal e ao do binário. Então você pode utilizar esse sistema octal para o seu sistema de contagem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caso você queira fazer, então, o 9, você vai ter que representar de alguma forma ou de alguma conta. O 9, então, seria, por exemplo, um 8 e um 1 associado? Ou seria algum outro tipo diferente de outros tipos de contagens que a gente vai ver também nesse episódio? Então, é interessante que caso você decida escolher o 8 como seu sistema octal, você deve pensar o porquê motivo escolher o 8. Porque você pode utilizar, como já falei, existe o decimal, existe o vigesimal, que existem esses números diferentes, mas algo que é interessante é que quando você for definir o número, você pode definir o seu número. Como, por exemplo, eu quero que faça um sistema pental, por exemplo, que nós temos caracteres 1, 2, 3, 4, 5. E o 6 seria, por exemplo, o 1, 1 ou 5, 1. O 7 seria o 5, 2 e assim por diante. Por que da escolha desse número? Talvez, simplesmente você pode colocar uma representação qualquer ou uma representação que você queira fazer com uma associação específica. Como o 8 não é um número, vamos dizer assim, redondo, você pode utilizar uma explicação. No caso da programação, seja por tamanho de bits ou por advento de algum tipo de tecnologia, seja ela limitante ou seja ela expansiva. Existe sim uma justificativa. Então, caso você queira colocar um sistema octal ou qualquer outro número que a gente for colocar aqui, seria então interessante você pensar um pouquinho, talvez, no porquê desses números, como por exemplo acontece na questão dos gregos, que nós temos o 1, 2, 3, já o 4 é o 5 com o 1zinho, o 5 já é o V, já o 6 é o V com 1 na frente. E assim por diante, já o 10 nós já temos o X. Então eu acho bem interessante porque você pode utilizar dessa questão de números, que é bem interessante na hora de construir e o pensamento por trás das suas criações fantásticas e, obviamente, todo o mistério que você pode colocar dentro dos seus sistemas numéricos ou um sistema mágico, até mesmo como aritmância. Então a gente chega agora no sistema decimal, algo que já é mais comum para nós, que nós seguimos esse sistema decimal, onde nós temos o 0 até o 9 com esse sistema e de 10 caracteres. Quando a gente fala sobre o sistema decimal, a gente está falando sobre, primeiramente, essa questão de números mais fechadinhos, vamos dizer dessa forma. Apesar do número ser um conceito abstrato, onde você coloca a quantidade específica dentro daquilo que você se sente bem. Tanto que existe muitas pessoas, quando vão controlar o volume da televisão, elas gostam de colocar ou múltiplos de 5 ou em múltiplos de 10. Ah, o volume tem que estar no 20, ou no 25, ou no 30. Você está no 32, fica incomodado, a pessoa às vezes prefere aumentar um pouco o volume para o 35 ou baixar o volume para o 30, porque de alguma forma essa associação desses números causa um certo incômodo ou um certo prazer, dependendo de que nós estamos falando. Mas então, o que seria esse sistema decimal? O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que quantifica a base 10. Um sistema de numeração que é um conjunto de princípios contínuos de artifício lógico da classificação em grupos e subgrupos de unidades que formam os números. A base de um sistema de numeração é uma certa quantidade específica sobre relação, e neste caso, nós temos aí a base 10. E para escrever os números de sistema decimal, a gente usa 10 dígitos, onde começa no 0 e acaba no 9, separando um em o outro. Então a gente pode utilizar de diversas formas diferentes, com a construção de conceitos tanto mais fechados, como por exemplo o 0, até chegar nos sistemas mais complexos, como por exemplo o 10, o 20, o 30 e assim por diante. Então, quando a gente fala do sistema decimal, a gente tem principalmente essa questão igual ao sistema octal. Nós temos um limite de 10 dígitos. Então, o 10, por exemplo, seria o 1 associado ao 0, por exemplo, por que não? Porque pelo fato de começar no 0 ao 9, quando a gente vai para a próxima categoria, a gente vai do 1, 0 até 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim por diante. E quando muda para o 20, a mesma coisa. Então quando a gente fala sobre sistemas que não importa qual seja, se é octal, se é decimal, hexadecimal, vigesimal, não importa. O importante é você definir a quantidade de números referentes ao seu sistema
numérico. Então vamos agora falar um pouco sobre o próximo sistema, que é o sistema hexadecimal, ou também conhecido como sistema de 16 dígitos. O sistema hexadecimal é um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16, portanto com 16 símbolos. Está vinculado à informática, pois os computadores costumam utilizar o byte ou octeto como unidade básica de memória, e devido a um byte representar com 2 à oitava potência, sendo 256 valores possíveis, isso pode representar como 2 a 8 ou como 2 a quarta vezes 2 a quarta, e assim por diante. O que, segundo o teorema geral da numeração posicional, equivale ao número de base 16, ou seja, 100 na base 16. E a contagem em hexadecimal, assim como nos outros sistemas numéricos, após a utilização dos dígitos hexadecimais, se inicia a repetição com um novo dígito, como por exemplo 8, 9A, 10B, 11C, 16F e assim por diante. Então, novamente, quando a gente fala sobre um sistema de 16 ou o sistema hexadecimal, o importante é você definir essa contagem diferente. A implicância nisso depende mais na hora da conta como um todo, ou em quais são os limites e quais são as proporções sociais, culturais, matemáticas que você gostaria de colocar dentro do seu sistema numérico. Obviamente, caso você queira deixar de uma coisa um pouco mais simples, mantendo então o sistema decimal, porque já está muito acostumado com a gente por utilizar durante muitos séculos, muitos anos, mas obviamente você pode utilizar de formas diferentes, como eu vou abordar aqui para frente, depois que eu falar do vigesimal, sobre esses sistemas numéricos que você pode encontrar dentro do mundo fantástico ou até mesmo dentro dos mundos reais que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Entrando então no sistema vigesimal, que é um sistema de numeração que tem como base o número 20. A base 20 provavelmente tem a mesma origem que a base 10, que está relacionada a contagens primitivas feitas com os dedos. No caso da base 20, somando os dedos dos pés e ou das mãos. A base 20 é usada como uma contagem e a nomeação dos números da língua francesa, na qual, exemplo, o número 80 é designado como 4 ou seja, literalmente 4 20s, que são 80. Há também uma forma, por exemplo, da Suíça, que é o huitant. Então, quando a gente for falar sobre a contagem vigesimal, ela entra como qualquer outro dos sistemas que a gente colocou aqui. Seja o binário, seja o octal, seja decimal, seja hexadecimal, não importa. O importante é quando você for definir a sua numeração, você colocar quais são os números, a quantidade de caracteres que existe dentro desses sistemas. Obviamente, caso você queira colocar um sistema que foge do decimal, fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque na hora que, dependendo do tipo de número, seja um pouco mais quebradinho, como por exemplo um 12, um 13, se for vigesimal, aí beleza, porque vai até o número 20. Mas no caso, quando você tiver, por exemplo, o número 77 dentro do vigesimal, você tem que considerar que são 20, 20, 20, que daria um 60, mais um meio 20, que seria o 10, para dar 70, mais um vigésimo de 20 para dar 1, ou até mesmo o número 1, talvez fique um pouco mais complicado na hora de definir os números maiores ou alguns outros tipos de contagem. Porém, quando a gente fala sobre sistema numérico, o importante é a criação da sua boa vontade e, com isso, como o seu personagem gostaria de colocar dentro desse sistema e, obviamente, o que a cultura ela acha como certo ou como errado. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das representações dos sistemas numéricos dentro do nosso mundo realista, falando um pouquinho sobre alguns países diferentes que utilizam sistemas tanto parecidos com o nosso, um tanto diferentes. Começando então de uma forma mais rápida, mais direta, os sistemas a gente tem no Brasil, como também é feito nos Estados Unidos, como também é feito na Espanha, nas línguas latinas, como uma forma geral, nós temos os numéricos de forma decimal. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apesar de existir dentro dos números numéricos por extenso, nós temos o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e a partir daí, do 20 para frente, a gente tem uma representação um pouco diferente, um pouco mais direta. Se você for pensar na questão numérica de glifos numéricos, nós temos um sistema decimal. Uma coisa interessante desse sistema, tanto no português, quanto no inglês, quanto no espanhol, como por exemplo o número 20, nós temos o 2 e o 0. Colocando então dessa forma essa questão do 20. Vamos pegar um exemplo um pouco mais simples, como um 73. Nós temos o 70 e nós temos o 3. Como 73 ou 73. Nós temos o quê? O primeiro, o número decimal na frente, e depois nós temos a unidade depois. Então, nós temos o 73, o 70 e depois o 3.
No caso do alemão, por exemplo, apesar de também ser um sistema decimal, é um pouco diferente. O 73 ele invertiria, colocando então primeiro o 3 e depois o 70. Seria meio que como se fosse um preço, tipo 3,70. Mas existe uma outra forma diferente de se colocar. E o mais interessante do alemão é que ele também coloca por extenso tudo junto, como se fosse uma palavra única, como a junção de um número. No caso do sistema japonês, também é um sistema decimal, porém já existe já uma conta que é feita. O 73 já seria um pouco diferente, seria o Nanajiu-san, que basicamente é Nana 7 Jiu 10 e San 3. Então seria 7, 10, 3. 7 vezes 10, 70, mais 3, 73. Então, apesar de esses três sistemas eles representarem formas decimais, como ele é abordado na sua escrita, na sua grafia, utilizando como, por exemplo, os números arábicos, se mantém igual, mas na hora de falar o número, de escrever o número, já é um pouco diferente. Existem alguns sufixos e alguns prefixos dentro de cada um dos números, às vezes uma raiz, dependendo do que nós estamos falando, mas nós temos como, por exemplo, esses três tipos de categorias diferentes, como no nosso, nós temos o 73, 73, ou o alemão, que seria o 370, e no caso do japonês, que nós temos o 7 vezes 10, mais 3, que daria então o 73. Nós temos outros sistemas diferentes que a gente foge um pouco das nossas. De uma forma um pouco diferente dentro dos outros países, como por exemplo o francês, que ele é decimal, e o dinamarquês, que também é decimal, então fica um pouco diferente. Eu vou então aqui explicar para vocês mais ou menos como funciona tanto esse sistema, o francês, quanto o dinamarquês. Então uma coisa interessante sobre o francês é que ele é um sistema vigesimal, porém uma coisa interessante é que os algarismos de 0 a 9 têm nomes específicos, as dezenas têm nomes específicos, como por exemplo o 10 dix, o 20 20, o 3 30, o 40 40, o 50 50 e assim por diante. Os números de 17 e 19 são regulares e isso é que você descreve com uma palavra para 10 seguida por um hífen da unidade, como por exemplo o 17 seria então o dix-sept. Desculpe, meu francês é uma porcaria, então, mas fique aí para vocês verem como que seria. De 61 a 99 utiliza então na base 20, porque é um sistema vigesimal oriunda das línguas celtas. Portanto, o 70 seria o soixante dix, que seria o 60 mais 10. Então, como por exemplo também o 79 seria então soixante dix neuf. E assim vai. Uma coisa que é legal do número 80 é que ele já começa a fazer contas também, como por exemplo 40 vezes 20 para o 80, 4 e por consequência o 90, 4 dix, que seria então esse 90. Por isso o francês é um pouco diferente, você precisa meio que fazer uma calculadora gigantesca para ir descobrir essa questão do caso do francês. Uma coisa que é bem diferente quando a gente vai, por exemplo, já para o dinamarquês, é um sistema muito diferente, apesar de ser bem específico desse local. Então, falar um pouquinho sobre como funciona esse sistema dinamarquês. Igual o francês, o sistema dinamarquês ele é um sistema de base 20, ou seja, ele é vigesimal. Então, por exemplo, quando você vai pegar a nomenclatura e a escrita dos números de 1 a 10, nós temos aí o nu, ent, to, tre, fan, fen, sex, siv, ot, nit, ti e assim por diante. Quando vai do 11 ao 20, já começa novamente outros números, 11, 12, e do 13 ao 19 mantém-se aí um sufixo ten, treten, forten, fem, ten e assim por diante até chegar no 20, tiv. E uma coisa interessante sobre o 30 ao 100 é que o sistema numérico, por ser por base 20, ele também faz algumas contas, como por exemplo, o 60 seria o 3 vezes 20. Dessa forma, nós temos o transitive. E no caso do 80, seria então 4 vezes 20, facintive. Em alguns outros números, como por exemplo o 50 e o 70, a gente já começa a fazer uma forma diferente. No caso de 50 já seria um outro tipo de conta, porque para fazer o número 50 seria o 3 vezes 20 menos a metade de 20, que seria então 60 menos 10, fazendo o half threads.
E no caso do 70, seria o 4 vezes 20 menos metade de 20, que seria 10, fazendo 80 menos 10, fazendo então o nosso 70, o half shares. Então, o nosso caso aqui no 73 seria o half share 3, o 73, fazendo toda essa contagem. Então, quando você for estipular o seu sistema numérico, existem diversos tipos diferentes de sistemas que você pode utilizar, e a forma matemática e a regra matemática para exemplificar e para pronunciar os seus nomes vai aí de acordo com a sua vontade, a partir do sistema que você gostaria de criar. Beleza? Então agora a gente vai entrar nessa quarta parte desse episódio falando sobre o meu passo a passo de construção de um sistema numérico. O meu primeiro passo consiste em você definir qual é o seu sistema numérico. Você vai fazer ele binário, vai fazer ele octal, vai fazer decimal, hexadecimal, vigesimal, pental ou qualquer outro tipo de quantidade de caracteres, para você então definir a quantidade de algarismos que você vai querer colocar. O segundo passo, você vai definir então a nomenclatura dos seus números. Você vai colocar, se por exemplo, por ser um octal, um número de 0 a 8 correspondente a esses números, ou você pretende colocar alguma simplicidade diferente. Vai ser no caso de um decimal, como por exemplo no alemão, que você primeiro fala a unidade do número e depois você coloca o número decimal. Então você vai colocar a regra de nomenclatura para o seu número fantástico, seja ele a numeração do sistema fantástico que você gostaria de colocar. O terceiro passo consiste na grafia dos seus números. Então você vai colocar, por exemplo, um número algarismo romano, onde você vai responder a questão de números, ou como por exemplo acontece no universo maia, que você coloca uma quantidade específica de números, ou por exemplo no japonês e no chinês, que existe algumas diferentes de números assim por diante. Quarto passo, você vai dizer se existe, por exemplo, como acontece no japonês, números diferentes para contagens diferentes. Contagem de coisas é uma contagem de números, contagem de pessoas é outro número, uma contagem de ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, já é um outro, já que no Brasil nós temos aí o 1, 2, 3, 4, 5, não importa, e depois no posicional nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, se existem essas contagens diferentes para coisas diferentes, ou se é apenas um número de contagem normal. E o quinto passo seria a forma das contas matemáticas que você gostaria de colocar dentro do seu mundo. Você vai precisar fazer com que exista as somas, as subtrações, as multiplicações, as divisões, números fracionários, como você pretende colocar esses números fracionários. Então você também começa a considerar quais são os tipos de contas matemáticas dentro do seu sistema, para você poder definir os tipos de contagens que você quer fazer. E o último passo, obviamente, é aquele passo mais gostosinho, onde você coloca a firula que você achar mais interessante. Então, fica aí esse meu passo a passo para construir o seu sistema fantástico. Coloque aí nos comentários, existe algum sistema fantástico que você criou numérico? Se tiver, coloque aí para a gente poder falar quais são os números dentro do seu mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve, porque vídeos toda semana, 2 vezes por semana, mais lives e outras novidades só aqui no Craftando Mundos. Vou aí deixar você colocar o seu like, se inscrever, eu vou fazer aqui a contagem regressiva aí, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Já deixou seu like? Já se inscreveu? Show de bola! Então agora nós vamos para a nossa última parte do nosso vídeo, falando sobre algumas características importantes e algumas informações que podem ser interessantes para você criar o seu mundo fantástico e com isso um sistema numérico bem legal. Uma coisa interessante que é importante você pensar um pouquinho quando você for criar o seu sistema é algo que eu comentei lá no começo do episódio falando sobre a quantidade de algarismos. É interessante porque, apesar de ser uma contagem específica de números, não faz tanta diferença, porém, existe uma relação direta sobre, por exemplo, conceitos numéricos. O número 0, por exemplo, é um algarismo relativamente recente, porque a definição de algo que não existe, um zero, uma não quantidade, é algo que é um pouco difícil, um pouco abstrata de você colocar. Como, por exemplo, os maias eles utilizam o 5 como um número fantástico, porque é uma mão inteira, ou um 10 porque são duas mãos, ou 20 pelo fato de ser as mãos e os dedos dos pés. Então você pode considerar que alguns números são algo mais religiosos, por exemplo, a contagem ser septadecimal, por exemplo, pelo fato de ser na base 17 por algum motivo específico, ou a base octal pelo fato de o 8 ser algum ponto específico, o fato de que
desde pequenos, aquela cultura, elas decepam os mindinhos, ficando apenas aí 4 dedos em cada mão, por isso a contagem vai de 8 em 8. Ou, por exemplo, a quantidade de dias ou tempo é feita a partir disso. Então eu acho bem legal, bem interessante vocês pensarem sobre esses conceitos filosóficos por trás desses números na hora de colocar um sistema fantástico, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi bem legal, te trouxe diversos pontos diferentes. Coloque aqui nos comentários o seu sistema numérico, se você possui. Caso você não possua, já pensa um pouquinho e vamos criar um sistema numérico diferente para colocar dentro dos nossos mundos fantásticos. Usem a abuso das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!